Fala aí, rapaziada, aqui é Alexandre Dias e você está no canal Fla Notícias, o seu canal de notícias do Flamengo no YouTube. Como nós já falamos no nosso primeiro vídeo, esse canal é dedicado a pescar algumas informações na internet, informações obviamente sobre o Flamengo, e a partir dessas informações, dessas notícias, a gente discutir um pouquinho em cima de cada uma delas, sem querer, sem a pretensão de nos aprofundarmos demasiadamente nessas notícias, tá? Então, hoje, especificamente, nós vamos falar sobre, vamos lá, a ida de Jorge Jesus, né, e a sua comissão técnica para Portugal, né? Eles estão indo para Portugal. Vamos também falar o que isso representa em termos de renovação de contrato, né, entre o Flamengo e o Jorge Jesus. Vamos falar da questão da mudança ou não do sistema do Campeonato Brasileiro, né, dessa alteração do sistema de pontos corridos para o mata-mata, se isso de fato tem fundamento, né, se isso vai ocorrer ou não, e a possível contratação de um lateral direito pelo Flamengo. Então serão esses assuntos que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Então vamos lá, pessoal. Primeiro vídeo é o seguinte, primeira notícia vem lá do Globoesporte.com, e essa notícia ela diz o seguinte: com paralisação no Flamengo, Jorge Jesus voltará a Portugal para ficar com a família durante a pandemia. Bom, obviamente, né, que todos nós aí estamos nessa quarentena, né, praticamente impedidos, né, de sair de casa por causa dessa pandemia do Covid-19, e o Jorge Jesus entendeu por bem retornar a Portugal, não só ele, como toda a comissão técnica, né, que também são todos de Portugal, de retornarem, né, a Portugal para passar essa quarentena próximo às suas respectivas famílias, o que, no meu entender, é bastante razoável, né? Um momento de preocupação, né, de todos nós, né? E é um momento que a gente quer estar o mais próximo possível das pessoas que a gente ama, as pessoas que fazem parte da nossa vida, né? Então, eu entendo que seja muito natural essa decisão do Jorge Jesus de retornar nesse momento para Portugal e passar a quarentena lá com sua família. Só que isso atrelada a essa decisão do Jorge Jesus, existe uma questão aí que tem a ver com a renovação do contrato do Jorge Jesus com o Flamengo. Veja que no próprio Globoesporte.com, uma outra notícia diz o seguinte: Flamengo monitora cenário europeu para que contrato de Jesus não acabe durante crise do coronavírus. O que está acontecendo, pessoal? O que o Flamengo está fazendo? O Flamengo está monitorando como é que os clubes europeus estão tratando a questão das renovações dos contratos com seus jogadores e com seus técnicos. Porque o que existe é o seguinte: se não está havendo, qual é a dúvida, né? Se não está havendo nenhuma atividade, esses contratos, eles, embora estejam vigentes, eles estão tendo eficácia? Ou, de outra forma, como não está havendo nenhum tipo de atividade, esses contratos, embora estejam vigentes, eles estão com a sua eficácia suspensa? Porque, veja bem, se eu digo que um contrato está vigente e está produzindo seus efeitos, vamos trazer esse exemplo por causa do Jorge Jesus. Se a gente entender que o contrato do Jorge Jesus
mesmo não havendo nenhum tipo de atividade no futebol brasileiro, esse contrato ele está vigente, está produzindo eficácia, então em maio o Flamengo teria que renovar com o Jorge Jesus. Agora, um outro exemplo, se a gente entender de outra forma, que já que não está havendo nenhum tipo de atividade e por isso o contrato, embora esteja vigente, não esteja produzindo eficácia, o Flamengo não teria que renovar com o Jorge Jesus em maio. Esse contrato teria que ser postergado, porque se não está havendo nenhuma atividade, o Flamengo está ali pagando, né, ao Jorge Jesus e aos jogadores sem nenhuma contrapartida, sem nenhuma contraprestação. O Flamengo tem a obrigação de pagar, mas essa obrigação de pagar pressupõe também que o Flamengo receba uma contraprestação, que no caso dos jogadores é jogar bola e no caso do Jorge Jesus é treinar o time. Se não está havendo nenhuma contraprestação, se o Flamengo continua pagando os salários, mas não está havendo nenhuma contraprestação por parte dos jogadores e do técnico, há uma possibilidade de que não seria necessária a renovação do contrato do Jorge Jesus a partir de maio. Mas essa resposta o Flamengo está buscando lá na Europa. O Flamengo está buscando lá na Europa, com os clubes europeus, essa resposta. Como é que os clubes europeus vão fazer? Os clubes europeus entendem que por não haver atividade, os contratos serão postergados ou não? Ainda que não esteja havendo nenhuma atividade, esses contratos, quando terminarem, deverão ser renovados. Então, essa saída do Jorge Jesus para Portugal implica também, secundariamente, nessa questão da renovação do seu contrato. Obviamente que ele foi para Portugal por causa dessa pandemia, passar lá a quarentena com seus familiares, e ele já demonstrou diversas vezes que ele sente muita falta de Portugal, ele sente muita falta dos seus familiares, e isso pode pesar. Eu acho que isso pode pesar aí numa futura decisão dele em renovar com o Flamengo ou mesmo ficar na Europa. E aí vocês podem dizer aí o que vocês acham disso, se vocês acreditam que está mais pro Jorge Jesus renovar com o Flamengo, ou se essa mudança do cenário por causa dessa pandemia pode provocar aí uma mudança de rota na decisão do Jorge Jesus. Tá bom? Essa é a primeira notícia aí, a primeira e a segunda, né? A primeira seria a ida dele para Portugal por causa da pandemia, e a segunda esse monitoramento do Flamengo nos clubes europeus. A terceira notícia tem a ver com essa questão aí do Campeonato Brasileiro, da formatação do Campeonato Brasileiro, né? A gente viu aí que alguns clubes aí, em tese, alguns clubes paulistas queriam ou querem ainda uma alteração na formatação do Campeonato Brasileiro para esse ano, por causa dessa pandemia. Querem que o Campeonato Brasileiro nesse ano seja por mata-mata, né? Então, nesse ano especificamente, o campeonato deixaria de ser pontos corridos e seria por mata-mata. Aí a notícia lá do site terra.com diz o seguinte: CBF rechaça mudar fórmula do Brasileirão e adequar calendário ao europeu. Então a CBF, pelo menos preliminarmente, não aceita essa alteração da formatação do Campeonato Brasileiro, devendo permanecer então os pontos corridos, né? Tem uma declaração até lá uma nota lá no site que diz o seguinte: neste sábado, o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, voltou a falar sobre as mudanças no futebol brasileiro por conta da pandemia Covid-19. Em entrevista à Rádio Bandeirante de Porto Alegre, o dirigente rechaçou mudar a fórmula do Campeonato Brasileiro de 2020 e adequar o calendário ao europeu. Então, a priori, não vai haver nenhuma alteração na formatação do Campeonato Brasileiro, embora eu acho que seja muito difícil a gente fazer qualquer tipo de previsão futura agora de qualquer coisa, né? As coisas ainda estão muito, muito instáveis, né? Por causa dessa pandemia. E, para finalizar,
lá no site Esporte Interativo a notícia de que o Flamengo estaria interessado no lateral direito para fazer ali para ser o substituto do Rafinha. O lateral seria o Fabrício Bustos, do Independiente da Argentina. Mas o Flamengo já soltou uma nota negando qualquer interesse nesse jogador, embora essas notas do Flamengo também não signifiquem muita coisa, porque em outras oportunidades o Flamengo já soltou a nota dizendo que não estava interessado e acabou contratando o jogador. Mas na verdade o Flamengo precisa, né? De fato o Flamengo precisa de um lateral direito ali que possa fazer a substituição à altura do Rafinha, que hoje nós não temos. A gente sofre pra caramba toda vez que o Rafinha não joga, a gente sofre ali na lateral, né? Não tem substituto à altura. E aí vocês podem até botar aí nos comentários de vocês aí quem que vocês acham aí que poderia aí, um nome que poderia fazer parte aí dos planos do Flamengo. Tá bom, pessoal? Então, espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aí no canal, dê o seu like lá, ou se você também não gostou, pode dar o seu dislike e clica lá no sininho lá para receber as notificações, tá bom? Eu fico por aqui, um forte abraço, só lembrando que fiquem em casa, não saiam, vamos nos resguardar, vamos resguardar as pessoas que a gente ama também, tá bom? Eu sei que é difícil, né? É difícil ficar em casa, mas é por um bem maior, tá bom, pessoal? Então tá lá, tchau, a gente se vê mais tarde.